filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, de Israel, a quem tenhas afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e tirarei a tua cabeça e os corpos de Israel dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, essa foi a palavra que Deus trouxe para cada um de nós essa noite, através da Bíblia. Essa palavra, esse livro, onde um livro fechado, é um livro qualquer, mas um livro como nós abrimos, é a boca de Deus. E essa passagem, irmão, fala do rei Davi, um jovem que ainda não era rei ainda, tomava conta das suas ovelhas. Um garoto de 16, 17 anos, do lado das ovelhas, enquanto os seus 7 irmãos, dentro da sua casa, junto com o seu pai, esperando o profeta Samuel. E o profeta Samuel, irmãos, Deus fala para ele: vai, e ali na casa de Jessé você vai ungir um rei, porque Saul já não mais era rei, porque Saul fazia as coisas já aos olhos de Deus, que eram coisas maus. Pois Samuel, irmãos, com medo de ir ali na casa de Jessé, com essa ordem de Deus dando para ele, ungiu um rei, sendo que ele já tinha um rei Saul, e ele ficou com muito medo. Mas o profeta Samuel, ele foi e obedeceu ao nosso Deus. Ele foi à casa de Jessé, encontrou os 7 homens, e Davi ali cuidando das suas ovelhas ali no quintal. Eu vejo na Bíblia, irmãos, que Samuel com medo, o povo de Israel com mais de 39 dias com medo, os irmãos, os filhos de Jessé, os irmãos, aqueles 7 homens, um exército inteiro, irmãos, já com medo, muito medo do que estava acontecendo em Israel, pois havia um grande gigante afrontando o exército de Israel. E os irmãos sabem que o profeta Samuel chega à casa de Jessé, vê 7 homens grandões, bonitos na sua frente, mas Deus fala para ele: não são estes homens que você vai ungir. E ele pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? E Jessé responde: eu tenho mais um filho que está ali cuidando das ovelhas. O povo de Israel com medo, irmãos, Samuel com medo, muitas pessoas em Israel com medo de gigante, mas havia um garoto de 16 anos cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas que estava ali cuidando das ovelhas, irmão. Um garoto que não tinha medo de nada, porque Deus estava com ele, irmãos. E Jessé chama Davi para o meio dos seus irmãos. E chegando Davi ali naquele jantar, eu creio, o profeta Samuel olha para Davi, um jovem de pequena estatura, já ainda jovem, 7 homens grandões, fortes na sua frente, mas Deus fala com o profeta Samuel: é esse que você vai ungir. E o profeta Samuel, irmãos, ele pega ali o seu óleo ungido, derrama sobre a cabeça de Davi, e naquela hora a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus entrou em Davi, e a partir daquela hora Deus estava com Davi, e Davi, ele cheio
pensando, 7 homens e o pai de Jessé decepcionado, pensando que ali sairia algum rei, mas o rei futuramente seria o jovem pastor de ovelhas, Davi, que ungido naquele momento, Deus, com o Espírito de Deus, se apoderou desse jovem, irmãos. E a palavra de Deus nos fala que dias depois, não sei, meses, Davi encontra com um urso que pega a sua ovelha, e como o Espírito de Deus estava na sua vida, Davi ali se apoderando do Espírito do Senhor na sua vida, ele tira uma ovelha da boca do urso e o mata. Dias depois, um leão pega também uma ovelha para comer, e Davi vai e tira também, irmãos, essa ovelha da boca do leão e o mata. E dias depois, irmãos, a palavra de Deus fala que Jessé, o pai de Davi, daqueles 7 soldados que eu creio que estavam ali na batalha do exército de Israel, onde o gigante afrontava o povo de Israel, irmãos. Jessé fala para Davi assim: filho, vai ali onde está o exército do rei Saul, e entrega ali seu almoço para os seus irmãos. E Davi, irmãos, obedeceu ao seu pai, foi, levou o almoço ali para os seus irmãos. Chegando ali naquele grande exército onde estavam os seus irmãos ali, já com medo do grande gigante que estava afrontando aquele povo, Davi, irmãos, ele olha e vê o gigante afrontando o povo de Israel, e vê um grande exército, e vê um rei, e vê os seus irmãos ali com medo desse gigante. E Davi ele pergunta para aqueles soldados ali: o que vai ganhar, o que vai acontecer com o homem que derrotar esse gigante, irmãos? Davi faz essa pergunta ali para os seus ali. E um dos soldados, eu não sei quem foi ali, fala para ele: quem enfrentar e matar o gigante Golias, não mais vai ser cobrado imposto. E a filha do rei Saul vai se casar com ele. E naquele momento, irmãos, Davi escuta isso, e ali no seu pensamento, ele pensa: a oportunidade vai ser esta para mim. Os irmãos sabem que as oportunidades da nossa vida, irmãos, elas aparecem. E nós temos que tomar posse das oportunidades que vêm na nossa vida, com a ajuda de Deus e as nossas orações. O que acontecer com nós, Deus estará em nossa frente. Aleluia! E Davi ali, já com essa resposta, ele deixa o exército e vai para pedir para o rei Saul ordem para enfrentar esse gigante. E Saul, o rei Saul, vê ali esse menino, esse jovem Davi na sua frente, um garoto de estatura baixa, ruivo. E Davi fala para ele: o senhor dá essa ordem para mim, vai enfrentar e matar esse gigante? E foi nessa hora, irmãos, que o rei Saul veio querer desanimar Davi. Mas ninguém deve desanimar, irmãos. Naquele momento, Davi não se desanimou. E nós também não devemos desanimar com as coisas, as circunstâncias que venham querer vir na nossa vida derrotar, irmãos. Nós temos que enfrentar com coragem, joelho no chão, oração. Deus estará conosco. Rei Saul olha para esse jovem de pequena estatura e fala para ele: você é pequeno, talvez com 1,60 m de altura, um jovem pequeno, fraco,
E lá no exército tem um grande gigante, Davi. E esse gigante, o capacete dele pesa mais de 5 quilos. A couraça do seu corpo, mais de 90 quilos, Davi. A sua voz, com o seu grande pulmão, quando ela é falada, soa como um megafone, um microfone soa no exército de Israel, com a sua grande voz. A sua lança, na ponta da sua lança, tem mais de 12 quilos, Davi. E essas lanças, quando for atirada sobre ti, Davi, ela vai vir com mais de 150 km por hora, e você nem vai ter tempo de desviar dessa lança, Davi. E esse homem é forte, tem uma couraça, um escudo, uma lança, Davi. Um homem forte. Como você vai enfrentar esse gigante querendo desanimar Davi naquele momento? E Saul lembra: e eu não posso te perder, Davi. Você que às noites toca a sua harpa para mim e faz eu dormir, como que eu vou perder você se você for enfrentar esse gigante? Você vai ser morto, Davi. Mas Davi naquele momento, irmãos, cheio do Espírito Santo, irmãos, naquele momento, na sua ousadia, com unção de Deus, naquele momento, irmãos, ele fala assim: Rei Saul, você falou tudo o que deveria falar, agora o Senhor deixa eu falar, o Senhor deixa eu dar um testemunho de vida, Rei Saul. Rei Saul fala para ele: você pode. E Davi começa a dar o seu testemunho de vida, irmãos. E eu falo para a igreja nesse momento, para quem está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, quando vocês estiverem na igreja, nós, irmãos, temos que vir aqui na frente e dar o nosso testemunho de vida, irmãos. Falar aqui na frente que Deus cura, liberta e salva o pecador, que Deus abriu uma porta de emprego para mim, que Deus me curou do câncer, me tirou da depressão. Temos que ter coragem de vir aqui na frente e dar o nosso testemunho de vida, porque aquele que estiver sentado aí no banco, quando vier na igreja, ouve uma palavra amiga e saia dessa igreja com alegria e forças na sua vida, alegria no seu coração, com o testemunho que ela ouve aqui na frente. A pessoa sai da igreja, sai alegre, e ela até volta nos próximos cultos, irmãos, para vir adorar esse Deus junto conosco. Por isso, nunca nós devemos ficar de boca fechada dentro da igreja. Porque o nosso Deus é Deus que arde, nós viramos para cada um de nós, essa boca, essas pernas, essas mãos para levantar o alto da glória a Deus. Deus dá tudo isso para nós, irmãos. Tem pessoas que não têm voz, que não andam e querem fazer tudo para Deus e não conseguem. E nós temos saúde, forças, e o homem fica desanimado, depressivo, não quer ir na igreja, e esquece que tem um Deus que um dia vai cobrar tudo dele. E hoje, irmãos, eu creio que tem dentro dessa igreja pessoas vitoriosas. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, irmãos. E hoje estamos aqui para adorar esse Deus em espírito e em verdade. O testemunho de Davi, irmãos, eu falei agora há pouco para os irmãos, neste momento. Eu vou dar o testemunho para o Senhor, Rei Saul. O meu testemunho é que um dia um urso pegou a minha ovelha, colocou na sua boca para comer, e eu fui rapidamente, tirei a ovelha da boca do urso, Rei Saul, e matei o urso. Dias depois veio até um leão e também pegou a minha ovelha, e eu fui, tirei a ovelha da boca do leão, dispensei o leão, e fui embora, e escutei o leão já indo atrás de mim para querer me atacar, me comer e atacar minha ovelha. Rapidamente eu virei, enfrentei esse leão e o matei, Rei Saul. E eu vou agora
enfrentar, rei Saul, esse gigante em nome do Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus. Rei Saul fala para esse você pode pegar a minha armadura ali e colocar. Davi até ouviu e obedeceu ao rei Saul, colocou a armadura no corpo, aquela armadura pesada, ele pequeno, fraco, mas ele tirou aquela armadura, falou para o rei Davi: eu não posso colocar essa armadura pesada, e lá na frente do leão, irmãos, Davi me fala para Saul: na frente do leão eu vou ter que ter agilidade, e essa armadura que o Senhor está me dando é muito pesada. E o rei Saul fala para ele: vá com Deus, Davi, vá com Deus em frente, eu te dou ordem para você enfrentar esse gigante. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Davi, naquele momento, com grande coragem, foi e ficou frente a frente com esse gigante. E o gigante dá de cara com um homem pequeno de estatura, um homem com 1 e pouco, 1,50 m, 1,60 m, um menino, um garoto baixo, na sua frente, com 5 pedras para matar esse gigante. E o gigante Golias, naquele momento, irmãos, fala para Davi: eu te amaldiçoo, Davi, porque você veio com essas pedras, você veio para querer me derrotar. Eu sou um homem forte, quem é você para vir querer me destruir, me matar? E nesse momento, irmãos, quando o gigante Golias amaldiçoou Davi, irmãos, ele já tinha perdido a batalha, irmãos. Porque Deus disse, a palavra de Deus fala que aqueles que amaldiçoarem os descendentes de Abraão serão amaldiçoados, irmãos. E aqueles que abençoarem os descendentes de Abraão serão abençoados. E naquele momento esse gigante já estava morto, irmãos, porque ele amaldiçoou o descendente de Abraão. E nós também somos descendentes de Abraão, pessoas felizes, bem-aventurados na presença desse Deus maravilhoso, irmãos. Davi ali na frente desse gigante, irmãos. E o gigante fala para ele assim: hoje mesmo eu vou te matar, Davi, vou te partir no meio e te darei para as aves do campo. E Davi olha para ele e fala para ele: hoje mesmo também vou a ti e vou te enfrentar em nome do Senhor, do Deus dos exércitos. E eu creio que lá no céu, irmão, nesse momento, Deus ouve a palavra desse jovem, irmão. Quando Deus fala em meu nome, esse jovem está falando em meu nome. Se ele está falando em meu nome, ele vai vencer e esse gigante já está morto. E Davi fala para esse gigante: hoje mesmo vou cortar a sua cabeça e todo o seu exército será exterminado. E naquele momento, irmãos, eu creio que o gigante Golias, irmãos, prepara sua espada e sua lança para ir e matar Davi. E naquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi novamente, como se apoderou matando o urso e o leão naquele momento. O Espírito de Deus estava sobre Davi, irmãos, onde com 5 pedras, ele com uma só pedra, ele rodeia a sua funda, aquela sua arma,
e mira na cabeça do gigante. E naquele momento, irmãos, essa única pedra, uma das 5 pedras que estava na mão de Davi, ela vai direto na fronte, na cabeça do gigante. E o gigante, irmãos, ele cai ao chão naquele momento, irmãos, e morre, irmãos. Aleluia! E naquele momento eu creio que o exército de Israel, irmãos, já com mais de 39 dias, com muito medo, rei Saul, todo o povo, com aquele grande medo, irmãos, vê um gigante caindo no chão, sendo morto por um garoto. E naquele momento, irmãos, a palavra de Deus fala, se vocês forem nas suas casas ali, com a Bíblia na mão, a palavra de Deus fala que naquele momento, o povo de Israel criou forças e coragem, irmãos, ânimo, e foi e atacou o povo filisteu, irmãos, e exterminou e matou aquele grande exército, irmãos. Porque Deus estava com Davi, irmãos. Deus estava com o povo de Israel, irmãos. E hoje também Deus está aqui conosco, irmãos. O mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Saul foi um rei, Davi futuramente foi um rei. Mas hoje nós também temos um rei, que é o Rei Jesus Cristo, porque na sua coxa está escrito, o manto e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um dia Jesus virá, irmãos, e todo olho o verá, irmãos, e vai ser um piscar de olhos, irmãos, e não vai nem dar tempo para a pessoa falar, eu aceito Jesus Cristo. Porque aqueles que não aceitaram Jesus Cristo hoje, irmãos, neste momento, nos dias de hoje, quando Jesus voltar nos ares, irmãos, porque um dia ele foi, muitas pessoas o viram indo, e os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para o céu, do mesmo modo ele vai voltar. E eu creio, irmãos, que um dia nós vamos ver esse Jesus, esse Salvador do mundo, irmãos. E todo o olho o verá. E aquele que hoje não tiver na presença de Deus, não aceitar esse Jesus Cristo como o suficiente Salvador na sua vida, não vai dar tempo dele aceitar esse Jesus, irmãos, que vai ser um piscar de olhos. E nesse dia, irmãos, quando Jesus voltar, e ele está voltando, porque está tudo se cumprindo, nesse dia glorioso, irmãos, o Apocalipse fala que nós, servos de Deus, nós que estamos na presença de Deus, vamos escutar um grande som de uma trompeta, irmãos. Só nós que servimos a Deus. O ímpio, aquele que não serve a Deus, não vai escutar o grande som da trompeta de Deus. Nós vamos ser arrebatados, irmãos, porque as coisas hoje estão se apertando, irmãos. As coisas estão se apertando hoje cada dia para aquele que serve a Deus. Hoje no Brasil os irmãos sabem o que está acontecendo. Nos outros países as pessoas estão sendo mortas por levar a Bíblia, por falar de Jesus. Muitas pessoas sendo mortas no mundo hoje, irmãos. Muitas. Nós vamos olhar na internet, a internet está aí, já levando a palavra nos 4 cantos desse mundo, que a palavra de Deus fala aqui. Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, assim será o fim de todas as coisas, irmãos. E hoje nós estamos aqui, servindo esse Deus maravilhoso, esse Deus que se apoderou do Espírito Santo na vida de Davi. Futuramente ele foi um rei, irmãos. Um rei que sofreu muito. E hoje nós aqui estamos na frente falando desse rei.
Esse rei que a Bíblia fala que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Porque o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Davi pensava no seu coração, aquelas coisas boas de fazer para Deus, Deus já estava pensando o que Davi também iria fazer para Deus. Por isso que Deus fala, esse rei Davi é segundo o meu coração. Porque esse homem, quando ele pensa e faz as coisas, eu já estou pensando, diz Deus. Porque esse rei Davi está fazendo para mim. E nós, irmãos, vamos ler a Bíblia, nós sabemos como esse homem fez coisa maravilhosa para esse Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Por isso, vamos continuar servindo sempre esse rei Jesus. Esse rei, irmãos, que dá para cada um de nós a oportunidade de hoje aceitar Ele, não assim como muitas pessoas os aceitam, não querendo saber da igreja, não lendo a Bíblia, mas hoje nós sabemos que aquele que lê a Bíblia, coloca Jesus no seu coração e quando se ajoelha no seu quarto, fala para Jesus, eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, por um dia naquela cruz, por morreste e derramar aquele sangue precioso por mim. Dentro do nosso quarto, temos que agradecer a esse Deus maravilhoso. Sempre falar para Jesus, eu te amo, Jesus. E assim, irmãos, Deus estará conosco. Jesus Cristo sempre estará conosco, dando essa graça, essa grande vitória. O Espírito Santo está junto conosco, irmãos. Gemendo como gemidos inexprimíveis dentro de nós, irmãos. Porque quando nós aceitamos Jesus, irmãos, é uma sensação muito boa. Quando Jesus está em nosso coração, irmãos, nada nos vem nos tirar nós da presença de Deus. Porque a servir a Jesus, servir esse Deus, irmãos, é maravilhoso, irmãos, é muito maravilhoso. Porque Deus abençoou a Davi e fez ele, como um pastor de ovelhas, virar o rei de Israel. Deus também tem o poder, irmãos, de abençoar a nossa vida, mudar a nossa vida, irmãos. Se hoje uma pessoa estiver triste, com depressão, doente, sem forças, ajoelha, peça para Deus, que Deus vai nos dar força e coragem. Temos que abrir as nossas bocas, irmãos, e pedir as bênçãos de Deus, porque Deus está conosco, irmãos. Deus está aqui nesse lugar, porque quando nós falamos com Deus, Deus também fala conosco, e as palmas são para Jesus